Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Hoje nós vamos estudar sobre diferentes tipos de espaços, tá bom? Então vamos lá. Paisagem é tudo aquilo que nós conseguimos enxergar. A paisagem das cidades são prédios, as casas, as avenidas movimentadas, o comércio, etc. Quando uma cidade é construída, é feita uma mudança na paisagem que havia naquele local. É preciso que haja derrubada de árvores, é preciso que o espaço seja modificado. Então, do início de uma cidade até os tempos atuais, muita coisa já mudou. É só você reparar. Existem dois tipos de paisagens: paisagem natural e paisagem humanizada ou cultural. A paisagem natural, ela é formada pelos elementos naturais, como montanha, cachoeira, florestas. É uma paisagem natural porque não tem nenhuma modificação feita pelo homem. Cachoeira, floresta, embora muitas vezes há desmatamento, provocada por ação humana, mas a floresta ela tem as suas peculiaridades. As montanhas. A paisagem humanizada é aquela que foi modificada pelo homem, na necessidade de construir casas, prédios, fábricas e avenidas, conforme eu já falei. Quanto maior a cidade, mais construções. Essas construções que o homem realiza são denominadas de elementos humanizados. Veja, por mais que haja praças, por mais que haja espaço onde há uma certa quantidade de árvores, de elementos da natureza, mesmo assim a predominância ainda são as construções. Avenidas e fábricas. Vamos ver os diferentes tipos de paisagem. Nós temos a paisagem natural, construída, conforme vocês veem aqui. Município. Por município, entende-se o espaço territorial político dentro de um estado ou unidade federativa. É o espaço administrado por uma prefeitura. O município, ele possui a sua zona rural e a sua zona urbanizada. Vamos ver aqui para exemplificar. Então, de um lado, nós temos esse esboço aí como o município por inteiro, dividido em duas partes. A primeira parte corresponde à zona rural, que nós conhecemos como campo. Do outro lado, nós temos a zona urbana, que nós conhecemos como cidade. Na cidade, nós, como já vimos, temos alguns elementos como construções, nós temos carros, nós temos um nível de população maior, nós temos infraestrutura como água encanada, luz elétricas e outros elementos aí que são necessários na área urbana. No campo a gente já vê assim mais o verde, mais plantações, animais. Zona urbana e zona rural. Nós temos como zona urbana a cidade e como zona rural o campo, como eu já disse. Como que se dê a ocupação desses espaços? Como que ocorre? Nas cidades, as casas são muito próximas umas das outras. Por quê? O espaço ele vai ficando comprimido. Quanto mais pessoas, menos espaço. Então, as casas são construídas em prédios, muitas vezes para comportar a população, ou vilas, mas as casas são próximas. E no campo já não há essa necessidade, há um distanciamento, porque há bastante espaço. Vamos ver a inter-relação entre cidade e campo.
O campo e a cidade possuem funções e atividades diferentes, porém se complementam. Cabe ao campo a produção de alimentos que serão consumidos e diversos tipos de matéria-primas que as indústrias transformam em bens de consumo, como tecido, calçados, móveis, alimentos industrializados, dentre outras coisas. Então, existe, por um lado, a necessidade da cidade pela matéria-prima. Por outro lado, existe a necessidade do campo de equipamentos, de maquinários que são produzidos na cidade. Então, um depende do outro. As cidades se urbanizam em função principalmente da atividade industrial e do crescimento do setor de serviços. Com isso, diversificou-se muito os tipos de atividades desenvolvidas e serviços realizados ao longo do tempo. Nos centros urbanos, nós temos o transporte coletivo urbano, nós temos turismo, nós temos a área de saúde bem implementada, nós temos transporte aéreo para facilitar o transporte das pessoas de uma localidade para outra, serviços bancários, segurança pública, policiamento. Nós temos tratamento de água, que é o saneamento básico. Nós temos energia elétrica, iluminação pública. Em função da diversidade de serviços prestados às sociedades, as profissões foram se ajustando a essa demanda. Então, nós temos profissões, muitas vezes, que no passado não existiam. E tem profissões que existiram no passado e que hoje não existem mais em decorrência da demanda. Engenheiro, policial, professores, profissionais de TI ou secretários, construtores, médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, nós temos dentista, advogado, dentre outros. As atividades do campo foram se ajustando às demandas. Para tanto, houve a necessidade da utilização de maquinários como a colheitadeira, tratores, caminhões, dentre outros, que passaram a substituir o trabalho humano, deixando de lado o uso de antigos equipamentos como enxada, arado, etc. Surgiram, a partir de então, a necessidade de mão de obra que se adequasse a essas exigências. Então, à medida que a cidade começou a crescer, o campo começou a produzir mais, já não dava conta a quantidade de pessoas trabalhando para atender essas necessidades. Então, começou-se a investir em equipamentos, em maquinários que viessem atender essa demanda. As atividades profissionais do campo também se diversificaram muito, mas nós temos ainda o agricultor, o pequeno agricultor, né, que planta, que colhe. Nós temos, já mais moderno, aí, a ordenheira mecânica, que substituiu o trabalho dos peões, né, que fazia ordenha manual. Agora tem aí a ordenheira mecânica, que tira o leite em grande quantidade e depois ela passa pelo medidor de leite eletrônico, sai embaladinho para ir para as indústrias, para serem tratados e depois ensacados para chegar até a nossa prateleira, nossa geladeira, no caso. Nós temos aí também o peão, que é aquele que lida com os animais, ainda existe essa profissão, né, que conduz o gado, o rebanho. Nós temos aí o tratorista, que é uma profissão nova, na antiguidade não tinha esse tipo de atividade, né? Era arado, mas já se adequando a essa nova modalidade aí, é o tratorista. Temos também um serviço que é essencial no campo, que é o trabalho do veterinário, que vai auxiliar ali, tratando, vacinando os animais. Nós temos algumas dinâmicas entre cidade e campo, vamos ver. Na cidade, nós temos aí a maior oferta de realização profissional, maior número de empresas, serviços de bens, dado a existência de bacias de emprego. Então, as pessoas elas têm mais opção de trabalho. Maior diversidade sociocultural, de consumo, lazer, mais lugares para passear, para estudar.
maior dinamismo demográfico e, consequentemente, população mais jovem. Maior oportunidade de relações sociais. Então, como tem mais espaço de lazer, pessoas se encontram, se conhecem, então isso possibilita ampliar as relações sociais. No campo, essas oportunidades são fracas. A realização profissional praticamente ela se restringe àquelas atividades costumeiras. Quanto maior a fazenda, no caso, maior a oportunidade. Mas se for uma fazenda familiar, já fica restrita a essas atividades. Maior oferta de contato com a natureza, isso é um lado positivo. Permanência de valores espirituais, sentimentos que em ocasiões festivas provocam uma atração temporária. Então as pessoas acabam muitas vezes permanecendo no local por conta do ambiente tranquilo, por conta da convivência festiva entre as pessoas, né? Fraco dinamismo demográfico e população envelhecida que mantém a memória da família. Então, o que acontece? Os jovens, eles vão crescendo e vão fazer faculdade, vão para cidades, muitas vezes eles não retornam para o campo, então acaba ficando ali uma população mais idosa, e a possibilidade de alguém dar continuidade a esse trabalho é cada vez menor. Então, quais são os efeitos de tudo isso? Nós temos a atração e a repulsão. Normalmente a cidade atrai e o campo repele. Por quê? Porque a cidade tem mais oportunidade, então as pessoas muitas vezes saem do campo em busca de oportunidade. Ocorre então o que nós chamamos de êxodo rural. As pessoas que antes exerciam uma atividade que agora é substituída pela máquina, então ela vai para a cidade buscar um trabalho de operário, vai em busca de oportunidade. Já no campo, repele. Por quê? Porque as pessoas já não têm muito atrativo para permanecer no campo, a não ser aquelas pessoas que já trabalham, já têm um emprego fixo, né? Então, é esse o conteúdo que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima vez. Um grande abraço.